Bom dia, então. Como o professor Jorge disse, o nosso assunto é epidemiologia de doenças de plantas. Nós veremos rapidamente, brevemente, o que é epidemiologia, e eu vou usar o HLB dos citros, Huanglongbing dos citros, que é a doença principal da cultura no mundo, como exemplo do que pode a epidemiologia fazer para contribuir para o manejo de doenças. Então, o HLB ele vai entrar aqui como um exemplo, como um estudo de caso, para vocês terem uma ideia de como a epidemiologia é estudada e como a epidemiologia pode facilitar a resolução de problemas. Tá? Vocês têm aí uma foto de uma planta com sintomas do HLB. Então, essa planta aqui está com HLB, é uma doença sistêmica, vocês vejam que toda a planta está afetada. E aqui no fundo nós temos uma planta que está, na sua maior parte, sadia, mas vocês já podem ver pontos de amarelecimento nas brotações. Isso é sinal que a planta já foi infectada e essa infecção demora algum tempo para tomar a planta toda. É uma doença letal, uma planta que foi infectada, ela caminhará para a morte, e se ela não caminhar para a morte muito rapidamente, a produção fica praticamente inviabilizada. Muito bem. Então a nossa aula vai ser dividida nesses 6 tópicos. Os 3 primeiros eu vou falar aqui são conceitos da epidemiologia tradicional, a epidemiologia que vocês encontram nos livros, nos artigos, etc. E os 3 itens seguintes, tendo o HLB como tema, é uma abordagem mais recente da epidemiologia, que é necessária para doenças do tipo do HLB. Nós vamos discutir aqui tipos de doença também, e quando que uma abordagem mais moderna é necessária no lugar da abordagem tradicional. Então eu vou começar bem devagarzinho, explicando os conceitos da epidemiologia tradicional para vocês, antes da gente passar para o HLB propriamente dito. Muito bem, então a definição de epidemiologia é uma definição simples, como vocês vão ver. Nós podemos dizer que a epidemiologia é o estudo das populações, guarde essa palavra aqui, população. Isso aqui é a chave da epidemiologia. É o estudo das populações do patógeno, os esporos dos patógenos, né? E do hospedeiro, população do patógeno e população do hospedeiro, e do contato entre elas. Então essas duas populações, elas em algum momento entram em contato físico, e desse contato físico aparece algo novo, que é a doença que não existia antes. Antes eu tinha um monte de esporo do patógeno e um monte de planta sadia. Entraram em contato os dois, apareceu a doença. A doença é uma entidade que não é um organismo, né? Mas é bem definido. Você vê a lesão, você vê a planta doente. Muito bem. Algo novo, a doença. Esta é a doença. Esta pode ser considerada como uma terceira classe de população. A população de lesões ou de plantas doentes. Tudo isso sob a influência do ambiente e do homem. Então nós tínhamos lá no princípio uma população, o patógeno, outra população, o hospedeiro. Eles entraram em contato, apareceu a doença. Vocês podem considerar a doença como uma terceira classe de população. Como se fosse um organismo. Basta vocês imaginarem, essa lesãozinha de ferrugem que eu estou vendo aqui é um organismo. Não o fungo, ou tudo. O fungo mais o hospedeiro. Vocês podem fazer essa imaginação, digamos assim, para a gente entender bem o problema. Então, essa doença aqui está escrito aqui embaixo, que ela pode ser definida como lesões ou como plantas doentes. Vocês têm alguma ideia de quando que nós podemos ou devemos usar a planta doente
como representante da doença, ou quando nós precisamos usar a lesão causada como a unidade da doença. Quem se arrisca pode falar qualquer coisa que... Ou vocês acham que tanto faz? Por exemplo, no exemplo inicial, vocês estão vendo a planta com esses sintomas de amarelo aqui? Teria sentido a gente procurar lesão aí? Não teria sentido. Mas se vocês imaginarem uma ferrugem que dá lesãozinha na folha, é muito diferente você ter uma lesão por folha ou 1000 lesões por folha. É muito diferente. Enquanto que aqui não, essa diferença não existe. Claro que vocês podem dizer, essa planta está doente, e eu disse que essa planta também está começando a estar doente. Então, nesse estágio aqui, eu não posso igualar isto com isto. Mas se eu esperar mais uns meses, isto será igual a isso. Então, a grosso modo, eu posso considerar a planta doente como a minha unidade para avaliar o HLB dos citros. Tá certo? E para outras doenças, que nós vamos ver exemplos, isso aí não faz sentido. Uma ferrugem da soja, por exemplo, o dano que ela causa na planta de soja depende do número de lesões que ocorrem na planta. Não basta eu dizer essa planta de soja está doente, sem saber quão doente está. Enquanto que no HLB, essa diferenciação já é muito menos importante. Então vocês já viram, acho que várias vezes, falar do triângulo da doença, onde nós temos aqui a população do hospedeiro, a população do patógeno, sob a influência do ambiente. Esse é o triângulo da doença. A doença está representada pela área do triângulo. Se o hospedeiro for muito suscetível, vocês podem imaginar essa bolinha preta do hospedeiro indo para lá. Então, tira ela daqui, põe ela aqui, veja a área do triângulo como vai aumentar. A área do triângulo é uma medida da doença. Se o patógeno for muito agressivo, ele vai para lá. A área da doença vai ser muito ampliada. E o ambiente também. Se a temperatura for adequada, também vai ter mais doença. Tá? E está enfatizado aqui novamente que a doença pode ser expressa como lesões ou como plantas doentes. Vejam que o homem que influencia todo esse processo, porque é ele que escolhe a variedade, tá? É ele que pode manejar até certo ponto o ambiente, com espaçamento de plantas, etc. Ele não entrou no nosso esquema, e é por isso que um esquema um pouquinho mais moderno, ao invés de triângulo da doença, ele passa a ser o tetraedro da doença. O triângulo está aqui. As lesões continuam sendo a área do triângulo, mas agora tem o homem aqui em cima, mostrando que ele está acima, porque ele influencia o hospedeiro, o patógeno, ele pode aplicar um fungicida contra uma doença fúngica, e ele pode, limitadamente, afetar o ambiente também. E se a gente quiser complicar um pouquinho mais, do tetraedro nós podemos passar para o pentaedro, onde o próximo elemento que foi introduzido, o homem continua aqui, né? É o vetor. Vocês sabem que tem várias doenças que são transmitidas por meio de vetores, insetos, na maior parte dos casos. Então a doença, para ter um quadro mais completo, vocês podem imaginar o pentaedro da doença, um pentaedro, um poliedro com 5 faces. A doença continua sendo a área da base, que no caso agora virou um quadrado. Muito bem. Os objetivos da epidemiologia. Podemos dividir os objetivos em 2 grupos. Um grupo acadêmico e um grupo aplicado. O objetivo acadêmico é compreender melhor o patossistema, ou seja, a estrutura e o comportamento da doença. A doença nós já vimos que pode ser medida dessas 2 maneiras. Tanto no tempo, como que a epidemia progride no tempo, quanto no espaço, como é que ela ocupa espacialmente o campo. Compreender isso daí.
entender o que está acontecendo, por que está ocorrendo isso. Enquanto que a parte aplicada é o uso dessa compreensão para manejar de maneira sustentável e racional a doença. Porque se a gente não entender a epidemia da doença, será muito difícil vocês projetarem um sistema de controle que seja racional e sustentável. É muito fácil controlar a doença usando, por exemplo, produtos químicos. Posso fazer pulverizações semanais. Se não der certo, eu reduzo para dia sim, dia não. É possível controlar, a gente controla. Mas isso não é nem sustentável e nem racional. Eu estou contribuindo para afetar o meio ambiente e estou gastando dinheiro doido para fazer isso daí. Então a compreensão do patossistema é essencial. E aqui nós temos então o resumo disso que eu falei. A epidemiologia está aqui em cima, ela tem como objetivo compreender o patossistema, é o objetivo acadêmico, para chegar no manejo do patossistema, que é o objetivo aplicado, e é esse o tema da nossa aula, tendo, como eu já disse, o HLB como exemplo. No início da aula, eu dei os tópicos que nós iríamos abordar, e nós estamos nesse tópico aqui, 2 padrões epidemiológicos da epidemiologia tradicional. Então é lá que nós vamos agora. Padrão 1. Um filósofo grego, Aristóteles, vocês devem ter ouvido falar dele, viveu 384 a 322 a.C., então vejam que faz muito tempo que ele escreveu isso. Ele simplesmente definiu ciência, já naquela época, como a identificação de padrões. Para ele, ciência era olhar o problema que a gente tem e identificar padrões diferentes nos inúmeros exemplos disponíveis para a gente. Por exemplo, se vocês olharem, ou como ele fez, olhar os seres vivos, eu vejo lá um gato, vejo um cavalo, vejo um pássaro voando, vejo uma planta, vejo uma árvore grande, um arbusto. Tudo isso são exemplos, tem milhares de exemplos. Mas, se a gente olhar com atenção e com espírito científico, nós podemos ver padrões. E o primeiro padrão que vocês podem imaginar é que nós podemos dividir em animais e vegetais. Foi assim que começou a ciência biológica. Animais e vegetais são padrão. Dividiu em 2 grupos. Claro que depois essas subdivisões foram se acentuando. Entre os animais tem uma série de... tem réptil, tem pássaro, tem batráquio, tem mamífero e por aí afora. Com plantas a mesma coisa. Identificação de padrões. E na epidemiologia de doenças de plantas, o nosso equivalente aqui do Aristóteles é um sul-africano chamado Van der Planck, claro que é muito mais recente, 1909 a 1997, aquele era 380 a.C., ele, olhando a diversidade de doenças de plantas e tentando identificar padrões, primeiro ele chegou a essa conclusão, que a epidemiologia é a ciência da doença em populações, como nós já vimos no slide anterior. Mas ele identificou um padrão, para ser mais preciso, ele identificou 2 padrões de doenças de plantas. Então isso está, assim, mais ou menos ligado com os 2 padrões vegetal e animal do Aristóteles. Ele pegou doença de planta e identificou 2 padrões. Esse que está aí é o padrão 1. E está sendo exemplificado por uma doença chamada murcha da batateira, que é causada por um fungo do gênero Verticillium. E eu vou rapidamente comentar o ciclo dessa doença para vocês entenderem o que é o padrão 1. Nós vamos começar aqui, ó. Solo. No solo, um solo que já foi cultivado com batata
vários anos, vocês podem encontrar estruturas do patógeno de verticílio chamado microescleródios. Esses microescleródios são esses pontinhos pretos, eles sobrevivem no solo porque eles são estruturas de resistência, que foram formados no outro ciclo da cultura de batata. Tá? Foram formados e ficaram no solo. Esses microescleródios, como estrutura de resistência, eles não germinam facilmente, eles exigem exudatos da planta de batata para germinar, senão ele fica quieto. É por isso que ele dura muitos anos no solo. Mas quando tem uma planta de batata do novo plantio germinando perto deles, esse microescleródio germina. Vocês estão vendo aqui a germinação do micro. Esse é o microescleródio, aquele pontinho preto, está aqui grandão, germinando, está aqui ele germinado. Ele entra em contato com a raiz da batata que está crescendo próximo dele, foi por isso que ele germinou, e vai penetrar na ponta da raiz da batata, aonde ele começa a crescer. Esse crescimento vermelho é o micélio originário do microescleródio. Ele cresce na raiz e vai se alojar no xilema da planta. Isso aqui é um corte, então, do caule da batata, onde vocês têm os vasos do xilema, e essas pontuações vermelhas são estruturas do patógeno. Ele está colonizando o xilema, é lá que ele vive, é lá que ele cresce, que ele se alimenta. E com esse crescimento aqui dentro, com a colonização do xilema, são menos pontos vermelhos aqui, a planta tem prejudicado o transporte de água que ela faz do solo para água e nutrientes, para a parte aérea, e ela começa a exibir um sintoma de murcha da parte aérea, que se acentua com a colonização de todos os tecidos. A planta começa a morrer, e quando a planta começa a morrer, não há mais alimento para os micélios do fungo, e ele começa a formar as suas estruturas de resistência dentro da planta. Estão vendo os pontinhos pretos aqui? Dentro da planta. E essa planta tomba ao solo, porque morreu, e os microescleródios, com a decomposição da planta, voltam para o solo. E pronto, o ciclo acabou. Esses microescleródios só vão entrar em ação novamente no outro ciclo da batata, num outro plantio de batata naquele local. Vocês têm aqui uma ilustração dessas coisas, aqui o xilema com sintomas, esses são os vasos do xilema. Aqui um ramo afetado de um lado, porque só o xilema do lado de lá foi afetado. Aqui está difícil de ver, esses pontos pretos são os microescleródios sendo formados na planta, no tecido da planta, e aqui os microescleródios no solo. Aqui no centro nós temos que esse tipo de disseminação é chamado de disseminação primária, porque o inóculo primário, que não foi produzido no ciclo de crescimento que nós estamos tratando, foi produzido antes, esse inóculo foi introduzido ali, nós chamamos isso de inóculo primário, e é ele que causa a doença. Para ter doença num campo, eu preciso ter inóculo primário. Se eu não tiver inóculo primário, não tem doença. E eu vou ter tanto mais doença desse grupo aqui, quanto mais inóculo primário tiver. Então, se eu plantar batata num campo que nunca teve batata antes, provavelmente não vai ter doença, ou vai ter uma ou outra planta que veio com, quem sabe, o tubérculo infectado. Mas no segundo ano de plantio, de uma ou duas, já vai ter meia dúzia. Depois, dezenas. Depois, centenas. Depois, aquele campo fica inviabilizado. Mas é um crescimento paulatino, ano após ano. Padrão regular 1. Vocês conhecem outra doença que se encaixa nesse padrão? Já deve ter visto, né? São doenças parecidas. Oi? Murcha bacteriana, pode ser incluído aí. As doenças causadas por Fusarium. Fusarium é outro fungo que tem um ciclo muito parecido com verticílio. Murchas de Fusarium. Esse aqui é murcha de verticílio.
Então esse é o padrão 1. O padrão 2 do Van der Planck já é diferente. Eu vou começar com o inóculo primário de novo. O inóculo primário, então, é aquele que vem de um outro cultivo, de uma outra estação de cultura, porque eu posso ter um hospedeiro perene, como é o exemplo que eu vou dar para vocês, da sarna da macieira, que é causada por um fungo chamado Venturia inequalis. Então, se a planta é perene, não tem essa história de não ter hospedeiro, ele está sempre lá. Mas a doença começa porque a planta é decídua, ela perde as folhas e os frutos no final do ciclo de crescimento da macieira, e as folhas infectadas caem no solo, claro que cai a infectada e a não infectada, mas o que nos interessa são as plantas infectadas. Então, tem plantas infectadas caídas no solo, aonde há a sobrevivência do fungo, de uma estação de crescimento do hospedeiro para a próxima. Então a planta está em dormência e aqui tem folhas infectadas. Nessas folhas infectadas, o fungo, que está sobrevivendo aqui, faz a sua reprodução sexuada, forma um pseudotécio, um ascomiceto, com os seus ascos. Quando a primavera está chegando, esses ascos ficam maduros e ejetam os ascósporos na primavera, que vão infectar as folhas que estão brotando. É o novo ciclo de crescimento da macieira. Está brotando as folhas, os frutos vão logo aparecer, os primórdios dos frutos, e esses ascósporos vão causar lesões nas folhas. Olha aqui, isso aqui é uma lesão, ali é outra lesão, outra lesão. E nessa lesão, ele reproduz assexuadamente, fase assexual, é essa vermelha aqui. Fase assexual, produzindo conídeos. Um conídeo, outro. Centenas de conídeos, milhares de conídeos numa lesão. Esses conídeos são disseminados pelo vento e vão causar mais lesão nas outras folhas. Tá aqui as lesões. Que por sinal vão produzir mais conídeos, que vão produzir mais lesões, e esse ciclo, que eu vou chamar de ciclo secundário, ele se repete muitas vezes durante o crescimento da macieira. Quantas vezes? Isso aí pode durar, em condições ideais para o fungo, 10 dias, esse ciclo. Então, um esporo causa uma lesão, depois de 10 dias, essa lesão está produzindo milhares de esporos, que vão produzir milhares de lesões, que vão produzir, por sua vez, milhares de lesões vezes milhares, e aí a epidemia se constrói. Então nós temos aqui, nessa parte do ciclo, a disseminação primária, que é em tudo parecido com a disseminação primária do grupo anterior, só que nós temos adicionalmente a produção do inóculo secundário e da infecção secundária, que ocorre repetidas vezes. Isso significa que essa doença, para ela causar uma epidemia, não interessa muito quantas folhas infectadas tem aqui no solo. Não interessa muito qual é o inóculo inicial. O que interessa mesmo é a velocidade com que o ciclo secundário se completa. Eu posso começar aqui com 1, 2, 3 folhas no solo, mas com a velocidade com que o ciclo secundário se completa, eu posso ter uma epidemia no final. Coisa que não acontecia no padrão 1. Tá certo? Está aqui uma representação simplificada desses dois ciclos: o verticílio da batata, os microescleródios, a germinação, a infecção, o crescimento do micélio, a invasão do xilema, sintomas de murcha na planta, a morte da planta e acabou. Enquanto que o outro ciclo da sarna da macieira, o inóculo aqui no solo, a produção da fase sexuada, lesões nas folhas e depois os ciclos secundários recorrentes, que podem causar a epidemia independentemente de quanto esporo tem aqui. E mesmo porque se não tiver nenhum esporo aqui, no seu campo, no seu pomar de maçã, esse esporo pode vir pelo ar de outros pomares.
seria também infecção primária. Hã? Imagine, eu não tenho folha nenhuma, mas se um esporo vem pelo ar, ele já vai direto aqui no início da primavera. E o que vai governar a epidemia é a velocidade desse ciclo secundário. De tal modo que, como eu tenho muitos ciclos aqui, nenhum ciclo aqui, e esse nenhum ciclo aqui tem uma causa bem definida. O patógeno está dentro do xilema. Ele não sai do xilema. Ele não tem meios de sair do xilema. É por isso que não tem ciclo secundário. A severidade do primeiro padrão vai ser determinada pelo inóculo? Então... Não. A severidade, aí que vem o caso, né? A palavra severidade não está bem empregada aí. O que vai ser determinado pelo inóculo inicial é a porcentagem de plantas doentes. A gente chama isso incidência da doença no campo. E como é uma doença sistêmica, uma planta doente significa perda da produção. Então isso é incidência. A severidade a gente pode usar melhor aqui, ó. A severidade é quantas lesões por folha tem. Não adianta falar, para esse caso assim, todas as minhas plantas de maçã estão doentes. Se tiver uma lesão por folha, o prejuízo é nenhum. Agora, se tiver 100 lesões por folha e no fruto, o prejuízo será enorme. Coisa que não acontece no outro grupo. Então, para sumarizar tudo isso, no caso da sarna da macieira, o número de lesões no final do ciclo é função do número de ciclos secundários que aconteceram. Esse número de ciclos secundários depende de vários fatores. Da temperatura, da presença de molhamento foliar. Quanto mais molhamento foliar, mais infecção vai ter. Quanto a temperatura for próxima do ideal para o fungo, para a doença, mais o ciclo vai se reproduzir. Da variedade da planta, da população do patógeno. E assim por diante. Então, o número de lesões ou a doença é função dos ciclos secundários. Aqui é diferente. A doença, que no caso eu estou medindo como plantas doentes, é função do número de microescleródios. Não tem nada a ver com ciclo secundário, mesmo porque não existe ciclo secundário. Está claro? Uma outra forma de representar tudo isso que nós vimos. Nós temos aqui, nessa metade, o padrão 1, e nessa metade o padrão 2, que eu estou chamando agora de grupos de doença, de Van der Planck. Na metade de cá, eu tenho o estado de sobrevivência, microescleródios no solo. O inóculo primário é a germinação do microescleródio, e a infecção primária é quando aquela hifa do microescleródio entra na raiz da planta. Essa é a infecção primária. E acabou o ciclo. E tudo isso que eu falei faz parte da disseminação primária. Do lado de lá, é um ciclo um pouquinho mais complicado, mas vocês vejam que esta fase primária é igual a esta. Estado de sobrevivência, inóculo primário, infecção primária. É a mesma coisa, disseminação primária, só que ele tem a mais a produção do inóculo secundário, que são os esporos assexuais, que vão causar as infecções secundárias, e é aqui que esse ciclo se repete muitas vezes. E é isso que dá a epidemia. Tá? Esse grupo da sarna da macieira, o Van der Planck chamou de doenças policíclicas, e aqui de doença monocíclica. Porque aqui só tem um ciclo e lá tem vários ciclos secundários, aqui é primário. Então lá tem vários ciclos secundários, mais o primário. E nós podemos caracterizar bem o que é uma doença monocíclica, dizendo que a intensidade final da doença é função do inóculo primário. A intensidade final da doença é função dos microescleródios no solo, no exemplo que foi dado. Enquanto que as doenças policíclicas, a intensidade final da doença é função do inóculo secundário, de quanto inóculo secundário é produzido durante a infecção. Isso, vocês já podem imaginar, vai dar uma diferença muito grande no controle desses dois grupos, desses dois padrões.
Um controle eu vou ter que dirigir contra o inóculo primário e o outro controle eu vou ter que dirigir contra o inóculo secundário. Para completar essa primeira parte, eu vou chamar a atenção novamente, vocês já viram, nós já discutimos, os dois tipos de disseminação. A disseminação primária, isso aqui são doenças policíclicas, eu estou esquecendo as monocíclicas. Para as doenças policíclicas eu tenho a disseminação primária e a disseminação secundária. A disseminação primária pode ser definida como o transporte do inóculo do local de sobrevivência para a planta, para causar a infecção primária. Essa é a disseminação primária. A disseminação secundária é o transporte do inóculo de uma planta para outra, nesse ciclo secundário aqui. Isso está representado nesse esquema. Eu posso ter uma área mais velha de batata. Não, batata não é um bom exemplo. Uma área mais velha que fornece o inóculo para infectar o meu campo sadio aqui. Então, um esporo pode chegar aqui através da infecção primária. A infecção secundária é o transporte do esporo dessa planta originalmente doente para plantas vizinhas. E depois, uma duplamente secundária, uma triplamente secundária e assim por diante, a epidemia se constrói aqui com a disseminação secundária. Então, guardem bem esses dois tipos de disseminação, que eles são importantes para a gente entender todo o processo que nós vamos discutir aqui.